O que eu vou explicar nesta aula tem caído muito nas provas de concurso público. Você precisa saber, precisa dominar esse assunto, ou melhor, esses assuntos. Por quê? Porque são vários temas que se relacionam entre si e podem cair de diferentes formas nas provas. Eu vou explicar tudinho para você nesta aula. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Eu listei aqui assuntos que têm sido muito cobrados pelas bancas nas provas de língua portuguesa. Esses assuntos estão relacionados entre si. São eles: vozes verbais, tempos e modos verbais, sujeito, concordância verbal, transitividade verbal e funções do ser. Uma única questão pode envolver todos esses assuntos. Então você precisa ter um domínio amplo, precisa ter uma visão geral de tudo isso e precisa saber resolver questões. Eu vou ensinar isso para você nesta aula. E como eu vou explicar? Eu vou pegar você pela mão e vou ensinar tintim por tintim. Então vamos lá. Coloquei aqui uma oração que está na voz ativa. O que quer dizer uma oração na voz ativa? Quer dizer que o sujeito dessa oração pratica a ação expressa pelo verbo. Ele é um sujeito ativo. Então você precisa observar alguns aspectos aqui nessa oração. A advogada analisou o documento. Qual é o sujeito? O sujeito é a advogada. Esse é um sujeito simples, tá? Sujeito à advogada. Sujeito simples porque ele é explícito, ele aparece aqui na oração e ele tem um único núcleo. A palavra mais importante, advogada. Beleza. Analisou. Esse é o verbo. E aí você precisa analisar a transitividade verbal para pensar em passar para a voz passiva analítica ou para a voz passiva sintética. Como assim transitividade verbal? Você vai analisar se é um verbo de ligação ou intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Olhe para o contexto. Analisou o quê? O quê? Vamos colocar aqui. O quê? Analisou o documento. A resposta para essa pergunta é o documento. Então, se você pergunta para o verbo o que, tem aqui a resposta, você encontrou o complemento do verbo. Esse complemento, que é sem preposição, ele se chama objeto direto. Isso quer dizer que o verbo é um verbo transitivo direto. Agora, já disse para você que é uma oração que está na voz ativa, porque a advogada praticou a ação de analisar o documento, tá? Por isso é voz ativa. Eu já disse para você que nós temos aqui um verbo transitivo direto, e por ter um verbo transitivo direto, isso quer dizer que eu posso passar essa oração para voz passiva, tá? Então, eu só vou conseguir passar uma oração para voz passiva quando essa oração tiver um objeto direto. Por quê? Agora vamos começar a transposição da voz passiva. Professor, eu estou meio perdido aqui, porque eu não sei muito bem classificar o verbo como o verbo transitivo direto, ou eu não sei identificar um objeto direto, diferenciar de um objeto indireto, ou identificar o sujeito na oração, então eu estou meio perdido nessa aula. Veja, aqui no YouTube nós temos aulas sobre vozes verbais, temos aulas sobre complementos verbais, sobre sujeito, tem aula sobre tudo aqui, você consegue aprender todo esse conteúdo aqui no YouTube. Agora, se você precisa estudar de forma mais organizada, não quer ficar procurando a aula, procurando o assunto, tudo, vai lá no curso Português Completo que os assuntos já estão organizadinhos na ordem que você precisa estudar para aprender, beleza? Então, muito bem. Temos aqui o sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto. Se a questão pedir para você passar essa oração que está na voz ativa para a voz passiva analítica,
como você vai fazer? A voz passiva analítica é a voz que tem a locução verbal. Geralmente, o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Como é isso, professora? Eu pego o objeto direto da voz ativa e coloco na posição de sujeito. Então, eu vou colocar assim: o documento. O documento, tá? Muito bem. Aí eu faço uma locução verbal, coloco o verbo ser como um verbo auxiliar no mesmo tempo e modo verbal desse verbo aqui da voz ativa. Então, esse verbo está no pretérito perfeito do indicativo, tá? Então, eu vou colocar o verbo ser no pretérito perfeito do indicativo também, concordando com o documento. O documento foi, e aí o verbo analisar no particípio, analisado, e eu pego o sujeito da voz ativa e coloco na posição de agente da passiva, aquele termo que pratica a ação quando a oração está na voz passiva. O documento foi analisado pela advogada. Então, muito bem, a advogada analisou o documento. O documento foi analisado pela advogada. Preste muita atenção, porque você precisa manter o tempo verbal. Você não pode passar essa oração dessa forma. O documento é analisado pela advogada. Não, porque daí você passou do passado para o presente. Então, você precisa manter o mesmo tempo verbal ali quando vai fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Então veja quantas coisas quantos conhecimentos a gente já ativou aqui, já falou sobre transitividade verbal, sobre objeto direto, sobre voz passiva, voz ativa, sobre tempos e modos verbais, tá? Então, precisa acompanhar direitinho aqui meu raciocínio, porque agora a gente vai passar para a voz passiva sintética. Então, aqui nós temos a voz passiva analítica, que é com a locução verbal. E agora a gente vai passar para a voz passiva sintética, que é com a partícula ser, que é o pronome apassivador ou partícula apassivadora. Como a gente vai fazer isso? Vai pegar aqui o verbo da oração na voz ativa, né? Analisou-se. Vai colocar aqui a partícula ser, que é classificada como partícula apassivadora ou pronome apassivador. Analisou-se o documento. Aqui, o termo advogada, ele some, ele não aparece na voz passiva sintética. Então, na voz passiva sintética, esse termo que pratica a ação lá na voz ativa ou na voz passiva analítica, ele não aparece. Perde-se essa informação, tá? Então, professora, a oração na voz passiva sintética fica sem sujeito? Não, não fica sem sujeito. Qual é o sujeito? É o documento. O documento é o sujeito paciente que recebe a ação. Aqui, ó, na voz passiva analítica, o documento também é o sujeito. Vou deixar aqui para ninguém ficar com dúvida nenhuma, né? Pela advogada, é o agente da passiva. Eu ia escrever, não escrevi. Da passiva. Essa é a classificação sintática desse termo, tá? Agora, na voz passiva sintética, nós temos o verbo que ele continua sendo classificado como um verbo transitivo direto, mas ele não tem objeto direto, porque o objeto direto dele, lá da voz ativa, ele foi transformado em sujeito. Analisou-se o documento. O documento é o sujeito dessa oração. Agora, se a banca te der só essa frase, analisou-se o documento, e perguntar qual é o sujeito é o termo o documento, tá bom? Então, e qual é a função desse ser? O ser é partícula apassivadora ou pronome apassivador.
Se for, se o termo não estiver no singular, se estiver no plural, se fosse os documentos, o que acontece com o verbo? O verbo vai para o plural. Analisaram-se os documentos. E esse é um tipo de questão de concordância verbal que tem caído muito, muito, assim, muito nas provas. Analisaram-se os documentos. Então, por que analisaram-se? Porque os documentos é o sujeito e o verbo precisa concordar com o sujeito. Agora, se a banca só te der essa frase, analisou o seu documento, e te perguntar é voz ativa ou voz passiva, como é que você sabe? É só tentar passar essa oração que está na voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Se der certo, quer dizer que é a voz passiva sintética. Então, você pega uma frase assim, analisou-se o documento. Aí você tenta pensar assim, o documento foi analisado. Deu certo? Deu certo. Então, analisou-se o documento é voz passiva. E aí, ao longo desta aula, lá no final, eu vou mostrar casos em que você não consegue fazer essa transposição. E por que você não consegue? Eu vou te explicar tudo, tá? Fica tranquilo, fica calmo. Tá anotando? Anota que é muito bom. Pega aí seu caderno, pega sua caneta, faz as suas anotações, anota os tópicos mais importantes dessa aula, que é bom para você revisar depois. Esta aula, juro, é muito, muito importante. Precisa dominar esse assunto, porque veja quantos temas esse assunto envolve, assim, muita coisa de fato. E de verdade, as bancas têm cobrado muito dessa forma. Por quê? Porque atualmente os concursos estão cada vez mais concorridos, é muita gente prestando concurso. Então, as bancas precisam adotar critérios mais específicos de seleção. As provas precisam ficar mais, eu não diria nem mais difíceis, mas mais inteligentes para separar aquele candidato que fica decorando um monte de regra e exceção do candidato que estuda de verdade, que entende. Então, essa postura que as bancas têm adotado atualmente. O candidato precisa dominar o assunto, precisa ter entendido o assunto de forma plena e não apenas sair decorando lista de regras e exceções desse jeito, cai em pegadinha facilmente. Tá? Vamos para a próxima etapa. Eu coloquei aqui um outro exemplo de frase, que é o seguinte, para que você consiga perceber outros aspectos dessa transposição de vozes. Voz ativa. O turista ouve barulhos estranhos naquele quarto. Então, o que nós temos aqui? O turista é o sujeito, é quem ouve o turista? Sujeito. A oração está na voz ativa porque o turista, ele é um sujeito ativo, ele pratica a ação de ouvir os barulhos. Ouve o quê? Barulhos estranhos. Barulhos estranhos é o complemento do verbo. É um complemento que se liga ao verbo sem preposição, então nós estamos diante de um objeto direto. Se é objeto direto, o verbo é um verbo transitivo direto, e isso quer dizer que eu consigo passar esse verbo, essa oração, para a voz passiva. E naquele quarto, professora, geralmente as questões colocam aqui um adjunto adverbial para confundir o candidato, mas é um adjunto adverbial de lugar, adverbial. Mas o que eu sugiro que você identifique o adjunto adverbial e retire ele da oração. Faça a transposição sem considerar o adjunto adverbial. Aí depois você coloca o adjunto adverbial lá na oração, tá? Porque senão você vai fazer confusão aqui, vai pegar o adjunto adverbial, vai querer colocar na posição de sujeito. Não, esquece. Vamos pensar só até aqui, ó. Vamos fazer essa transposição só até aqui. O turista ouve barulhos estranhos. Você já sabe. Vai pegar o quê? Vai pegar o objeto, colocar na posição de sujeito para passar para a voz passiva analítica. Lembra que a voz passiva analítica é feita com a locução verbal, geralmente o verbo ser mais o outro verbo no particípio. Barulhos estranhos. Então, eu vou colocar aqui barulhos estranhos na posição de sujeito. Barulhos estranhos.
Muito bem. Aí eu pego o verbo ser e coloco no mesmo tempo e modo desse verbo aqui, que está no presente do indicativo. O turista ouve, né? Neste momento ele ouve barulhos estranhos naquele quarto. Barulhos estranhos são. Veja que eu preciso colocar o verbo no plural, concordando com esse sujeito aqui, né? O sujeito está no plural, o verbo vai estar no plural também. São no presente do indicativo, e aí eu pego esse verbo aqui, que é o verbo ouvir, e coloco no particípio, para ser o verbo principal dessa locução verbal. Barulhos estranhos são ouvidos. Veja, a locução verbal vai concordar aqui com o sujeito. São ouvidos. O turista ouve barulhos estranhos são ouvidos. Aí pode colocar naquele quarto aqui, ó. Não faz diferença nenhuma. Muito bem, voz passiva analítica. E agora, como é que eu vou passar para a voz passiva sintética? Eu pego o verbo ouvem-se barulhos estranhos. O turista sumiu. O turista não tá mais aqui, não. Não tá, porque o sujeito lá da voz ativa, na voz passiva sintética, ele some. Essa voz passiva sintética também é conhecida como passiva pronominal, tá? Pode ser os dois nomes aí. Ouvem-se barulhos estranhos. Professora, por que ouvem-se, não ouve-se? Porque barulhos estranhos é o sujeito. Então, esse verbo precisa concordar com o sujeito no plural. Esse se aqui é o pronome apassivador ou partícula apassivadora. Ouvem-se barulhos estranhos. Perceba que aqui o ouvem-se está no presente do indicativo também, assim como o ouve aqui no presente do indicativo. Ouvem-se barulhos estranhos. Essa é a voz passiva sintética ou passiva pronominal, aqui com o pronome se. Tem um outro assunto também que eu nem elenquei aqui no começo, aqui ó, mas que também pode ser cobrado em questões sobre vozes verbais, em questões desse tipo, que é a colocação pronominal. Porque se fosse aqui, o turista não ouve barulhos estranhos. Se tivesse o não aqui, como você passaria para a voz passiva sintética? Você colocaria para a voz passiva sintética. Não se ouvem barulhos estranhos. Barulhos estranhos. Então veja que a questão ainda pode envolver mais um assunto, que é colocação pronominal. Se tem o não é uma palavra que atrai o se para antes do verbo, aí a questão é um caso de próclise, né? O pronome antes do verbo. Ouvem-se barulhos estranhos, não se ouvem barulhos estranhos. O se fica antes do verbo se a gente tem ali o não. Agora, se a frase começa com o verbo, ocorre necessariamente a ênclise, ou seja, o verbo depois, o pronome depois do verbo. Olha quanta coisa que envolve esse tipo de questão. E várias, gente, várias bancas estão falando sobre, estão colocando questões desse tipo nas provas, que você precisa ativar ali vários conhecimentos ao mesmo tempo. E aí, tem espaço para decoreba? Não tem espaço para decoreba. Você precisa entender, precisa ir estudando todos os assuntos, depois estabelecendo as relações que existem entre esses assuntos. Por isso que o quê? Precisa de uma professora boa, né? De uma professora que ensine de verdade. Agora, olha, para finalizar a aula, lá no começo, eu falei que você, para passar da voz ativa para a voz passiva, precisa de um objeto direto. E aí eu vou provar, porque se não tem um objeto direto, você não consegue passar para a voz passiva. Então, temos aqui precisa-se de funcionários. Aqui a voz é ativa, o sujeito é classificado como indeterminado. Sujeito é indeterminado.
Porque o verbo é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Veja que aqui eu tenho uma preposição. Então, de funcionários é objeto indireto. Então, se eu tenho essa estrutura, um verbo transitivo indireto mais se, esse se aqui é o quê? É pronome passivador? Não. É o índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito é indeterminado. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto mais um se, mais uma preposição aqui, isso daqui é objeto indireto, não é sujeito. Esse se é classificado como um índice de indeterminação do sujeito. Agora, tenta passar isso daqui para a voz passiva analítica, porque daí você olha para essa frase e fala assim: não sei se isso daí é voz passiva sintética ou se é uma voz ativa com sujeito indeterminado. Tenta passar, precisa-se de funcionários para voz ativa ou para voz passiva analítica. De funcionários são precisados? Não consegue. Em língua portuguesa, essa estrutura não é possível. Agora, se você tem aqui, ó, vou ter que colocar outra parecida. Contratam-se funcionários. Contratam-se funcionários. Veja que a estrutura parece a mesma, mas não é. O que nós temos aqui, tem preposição aqui? Não, contratam-se o quê? Funcionários. Aqui é um verbo transitivo direto, não é indireto. Então, funcionários é o sujeito paciente. Aqui é voz passiva, sintética ou voz passiva pronominal. E veja que, olha que interessante, o verbo vai para o plural, concordando com o sujeito. Contratam-se funcionários. Mas aqui em precisa-se, eu não falo precisam-se de funcionários, é precisa-se de funcionários. E por quê? Porque aqui na voz passiva, funcionários é o sujeito paciente. Eu consigo falar funcionários são contratados. Consigo passar para a voz passiva analítica. Se eu consigo passar para a voz analítica, ótimo, aqui é a voz passiva sintética. Agora, aqui eu não posso falar de funcionários são precisados. Não posso. Então, isso significa que funcionários não é o sujeito e é por isso que o verbo permanece no singular. Olha como tudo faz sentido. Não é muito lindo a língua portuguesa, gente? A língua portuguesa é linda. É muito legal estudar tudo isso e ver as coisas fazendo sentido, assim. Ai, sou apaixonada, gente. Sou muito louca, né? Ah, mas é muito legal, assim, ver as coisas se relacionando. Olha só. Então, aqui coloquei um caso com o verbo transitivo indireto. Agora eu vou colocar um caso com o verbo intransitivo. Não se vive nessas condições. O verbo viver é um verbo intransitivo. Eu não, nessas condições é um adjunto adverbial, né? E eu não consigo passar essa oração para a voz passiva analítica. Eu não consigo falar nessas condições não são vividas. Não dá, essa frase não existe em língua portuguesa. Então, isso me mostra que esse verbo aqui, o verbo intransitivo, ele não admite transposição para a voz passiva. E essa oração está na voz ativa com verbo intransitivo e o sujeito, não posso deixar de falar, né, é indeterminado. Sujeito indeterminado com a partícula C. Essa partícula C aqui é índice de indeterminação do sujeito. E por fim, para terminar aqui, eu coloquei com um verbo de ligação para mostrar que com o verbo de ligação eu também não consigo, tenho dois verbos de ligação aqui, inclusive. Eu não consigo passar para a voz passiva analítica. Então, tudo fica pior quando se está nervoso. Esse quando se está nervoso, o sujeito é indeterminado também. Não sei, eu estou falando de uma forma geral, para quando qualquer pessoa está nervosa, né? Então tudo fica pior quando qualquer pessoa está nervosa, por isso é o sujeito indeterminado. O verbo é de ligação. Eu não consigo passar para a voz passiva analítica também.
quando se ser não dá para passar para a voz passiva analítica. Então isso me mostra que estamos diante de voz ativa com sujeito indeterminado e verbo de ligação. Esse ser aqui é índice de indeterminação do sujeito. Por que eu trouxe esses exemplos? Porque às vezes a gente vê essa estrutura com a partícula ser, com essa palavrinha ser, e acha que o ser vai ser sempre, que vai sempre fazer parte da voz passiva analítica, da voz passiva sintética, mas não, pode ser que seja o índice de indeterminação do sujeito, com sujeito indeterminado e voz ativa, tá bom? Então, olha só, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, a gente não consegue passar para a voz passiva, tá? Só vou conseguir passar para a voz passiva quando eu tiver um objeto direto. E aí, ativar todos esses conhecimentos. Pensar no tempo e no modo do verbo, porque você, para fazer a transposição, vai manter o mesmo tempo e modo. Pensar na concordância do verbo, porque você vai concordar o sujeito, o verbo com o sujeito ali na voz passiva. Pensar em tudo isso ali, classificar o ser, né, se é índice de indeterminação do sujeito ou se é pronome apassivador, nessas duas opções. Pensar na transitividade verbal, se é transitivo direto, indireto, identificar o sujeito, e é isso. Olha só, as provas, né, as bancas, como eu já disse, têm explorado muito todos esses assuntos, porque eles se relacionam entre si, e na hora de fazer a transposição das vozes verbais, você precisa ter todos esses conhecimentos. Mas se você treina, se você pratica e principalmente se você teve uma boa base, estudou direitinho ali os conteúdos, a parte teórica, você vai começando a fazer isso de forma automática. Não é que toda vez que você for resolver uma questão sobre esse assunto, você vai ter que pensar tudo isso, vai ter que, nossa, voz ativa, sujeito, indeterminado tipo de sujeito, funções do ser. Não, você vai fazer, ou tempos e modos verbais, né? Você vai fazendo isso de forma mais natural. Então, quanto mais você pratica, melhor você fica. Claro, é sempre assim, né? Espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Se você precisa estudar língua portuguesa desde do zero, você precisa estudar do zero, eu convido você a conhecer o meu curso Português Completo, o link está na descrição deste vídeo. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!